dia. Então, estamos vendo em Efésios capítulo 2, é a partir do versículo 11. E esta parte de Efésios, os irmãos lembram, eu até introduzi o assunto no domingo passado. Sobre o quê? O que Paulo está tratando? Ele está tratando daquilo que Cristo fez para acabar com aquela divisão entre Israel e os outros povos. Então, até expliquei domingo passado aqui. Então, o que foi que eu disse no domingo passado? Eu espero que os irmãos relembrem. Quando ele diz aqui, quem nós éramos. Os irmãos que estão compenetrados no Velho Testamento, vocês podem perceber que a partir de Êxodo começou uma nação chamada Israel. Foi a partir de Êxodo. E essa nação foi a nação de Deus por todo o Velho Testamento, indo até a cruz. Então, quando vocês estiverem lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês vão perceber que o final deste trato de Deus, dessa aliança de Deus com Israel, terminou na cruz. Como foi que começou Israel? Começou uma nação ali, e Deus usaria aquela nação para anunciar aos outros povos no Antigo Testamento que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Então vocês podem perceber que em termos de nações, de povos diferentes, com outras línguas, havia uma guerra. Deus estava mostrando aos povos que ele só era o Deus de Israel. O Deus de Israel era o único Deus. Então vocês podem perceber que Deus proibia Israel de ter contato de amizade com esses povos. Toda vez que Israel desobedecia a Deus, eles se misturavam com esses povos, adoravam seus ídolos, casavam os homens de Israel com mulheres estrangeiras, e aí misturavam a nação com outra e acabava com Israel. Era uma desobediência. Os irmãos podem perceber em Deuteronômio 4, o capítulo inteiro, dos maiores capítulos ali, de Deuteronômio, que Deus trata com a idolatria, para não misturar. Ele diz, eu nunca me apresentei, vocês nunca viram forma de Deus. Ele está dizendo, eu sou espírito. Então vocês não veem Deus. Então não confunda o Deus de Israel com esses ídolos, com esses demônios fabricados por mãos dos homens aí fora. Isso eu expliquei domingo passado. Então, no Velho Testamento, até a cruz, havia essa distinção, gentil e judeu. Está vendo aqui? Gentil e judeu. Quem era judeu não gostava dos gentios, separava. Havia essa rixa entre judeu e gentio. Então, mas a religião judaica predominantemente trabalhava com os gentios para atrair os gentios para o sistema judaico, a religião judaica, que nos dias de Jesus era uma religião herética, como os fariseus, os saduceus. Então eles trabalhavam assim, basicamente dioturnamente, para atrair pessoas de outras nações para Israel. Mas o que Cristo fez, irmãos? Qual foi o propósito da cruz? Ele diz aqui, naquele tempo, versículo 12, falando do povo gentio, quem eu era
quem o Brasil seria, porque não tinha o Brasil naquele tempo, seria um povo como é hoje. Sem Cristo, os irmãos estão vendo? Separados da comunidade de Israel. Se você tivesse vivido, vamos supor que você fosse um grego, ou um espanhol, ou italiano, Velho Testamento, você era separado de Israel. Você não participava dos cultos lá em Jerusalém, tá? Você não tinha os profetas, você não tinha os sacerdotes, tá? E estranho as alianças, Deus não fez aliança com os gentios, ele fez com Israel. E essas alianças são alianças que começaram com Abraão, tá? O Israel tinha os chamados patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Esses homens foram os que encabeçaram a nação de Israel. E aí os irmãos estão percebendo o que acontecia. Veja, mas o que aconteceu? Vem o versículo 13. Mas agora, note que ele está falando não com o Brasil, ele está falando com o povo gentil. Envolve brasileiro, americano, espanhol, italiano, argentino, de qualquer nação, os que se converteram. Ele não está falando que ele é o Deus do povo brasileiro. Como alguns falam aí, o Brasil é do Senhor. Não é verdade. Ele está falando com os convertidos do Brasil, os convertidos americanos, os que se convertem na Argentina e em qualquer lugar do mundo. Ele fez o quê? Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Os irmãos percebem, basicamente, aí, duas lições. Tem mais, eu vou passar só, porque eu já tinha passado esse versículo no domingo passado, né? Vós que estáveis longe. Os irmãos lembram, Isaías tem essa expressão. O povo de longe e o povo de perto. O povo de longe, os gentios. O povo de perto, os judeus. Está vendo? Olha o que Deus fez. Ele pegou com suas mãos, por assim dizer, e aproximou. Ok? Os povos. Então vocês percebem que aquela aliança que Deus fez com Israel, lembra a aliança de Deus com Israel? Fez com Israel, irmãos. Portanto, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, vocês vão ver que a linguagem de Deus é com Israel. Quando eu vou na Bahia, eu normalmente mudo a minha linguagem para a linguagem baiana. Como é que tu tá? Oxe! Para comunicar com aquele povo, eles são assim. Né? E Deus, no Velho Testamento, ele comunica com o povo de Israel. A linguagem é hebraica. Vamos dizer assim, a linguagem simbólica, figurativa, é com Israel. Com a nação, com os montes de Israel, com a estrutura da cidade de Jerusalém, com outras cidades que tinham e têm ainda no país, né? Belém, Nazaré, tudo. A linguagem de Deus. Deus comunicando com o seu povo. É por isso, irmãos, que a importância aqui de conhecer o fundo histórico, a linguagem, os profetas, todos judeus. Você não entender isso, você não vai compreender o Velho Testamento. Tem profetas que falam com os povos, mas é chamando atenção. E às vezes a atenção é porque aqueles povos odiavam Israel. Odiavam. Então Deus, por exemplo, aquele pequeno que só tem um capítulo, o livro de Obadias. Ali é Deus chamando a atenção dos edomitas, porque eles odiavam Israel.
Mas note, irmãos, como foi que acabou esse relacionamento de Deus com Israel? No Velho Testamento, Deus está falando com o povo, e ele usa, especialmente Oséias, uma linguagem de um homem traído. Vocês me abandonaram como uma mulher abandona o marido e vai atrás dos amantes. Essa é a linguagem de Deus. Tá? Então, queridos irmãos, o que é que nós temos ali? Um Deus que vai... Eu fiz uma aliança com vocês. Eu quero até lembrar disso aqui para os irmãos. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. Ele nunca quebrou. Quem quebrou foi Israel. Tá? Então ele leva a sério. Por isso, um casamento, uma aliança, é importante, irmãos. Trair, abandonar uma mulher, abandonar um marido, Deus leva isso a sério. É traição, é chamado de adultério e outras coisas assim. Mas vamos tirar isso de lado. O que foi que Deus fez? Que ele lidava com Israel, hoje não lida mais. Vocês podem perceber? Tem muitos e muitos pastores que tratam Israel como se fosse uma nação amada de Deus. Um povo especial. Quando Deus trata com Israel, em termos proféticos, ele está lidando com uma nação como se fosse um relógio de Deus. E vocês sabem o que vai acontecer na grande tribulação com Israel, né? Mas Israel hoje é igual ao povo brasileiro. Então deve ter boas igrejas lá em Israel pregando o evangelho, dizendo ao judeu, converta-se. Porque é a mesma mensagem. Em Romanos capítulo 3, explica isso com clareza, irmãos. Que Deus pegou os judeus e pegou os gentios, quer dizer, o povo de Israel e os povos de outras nações, Romanos 3, e colocou todos aonde? Está muito claro, debaixo do pecado. Com qual propósito? Ele está usando de misericórdia para com todos. Então é a mesma coisa. Não há aqui, esse povo é o povo judeu. Ele tem um trato especial com o judeu. Não. Ele está falando com a mesma expressão, com o mesmo tom que ele fala com o brasileiro, com o índio, com qualquer nação. Ele fala com Israel. Ele está usando de misericórdia. Da mesma maneira que ele salva um brasileiro, ele salvou Saulo de Tarso, que era judeu, fê-lo cair prostrado lá no pó. É a mesma coisa, queridos. Então tire da mente essa ideia de que o judeu é um povo especial para Deus. Não é. Arrependei-vos e convertei-vos. Tá? Como foi que Cristo fez? Como foi? Não foi assim, de qualquer forma. Ele foi à cruz. Nota o versículo. Versículo 13. Fostes aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. Está vendo, irmãos? Outro detalhe. Não foram os brasileiros que se aproximaram. Não foram os judeus que se aproximaram. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo. E nós somos passivos nisso. Foi a mão de Deus. Está vendo como a glória é de Deus em toda a sua soberania e poder? Agora eu tenho mais uma outra lição aqui. Vamos dizer assim, individualmente, Deus sempre fez isso com sangue. Deus nunca aproximou alguém na Bíblia a não ser com sangue. Foi assim com Abel, foi assim com Enoque, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó. Deus sempre pegou qualquer pessoa de qualquer nação e uniu a ele com sangue. Os irmãos lembram de Raabe? Como foi que Raabe aproximou-se de Deus? Ela era lá de Jericó. Ela participava do povo de Canaã.
um povo terrível, um povo maldoso, um povo, vamos dizer assim, marcado para serem mortos, para ser morto, o povo, né? Mas Deus fez com que Raabe se aproximasse com sangue. Lembra que ela aceitou os espias? E depois os espias falaram, pega uma corda vermelha e pega do seu apartamento lá em cima do muro de Jericó e coloca aquela corda vermelha. Aquilo lá simbolizava expiação pelo sangue. Foi aquilo que livrou. Não foi porque ela aceitou os espias. Foi o sangue. Sempre pelo sangue. Nota o que Deus fez, irmãos, com Ruth. Ruth era moabita. Ela não pertencia aos judeus, mas ela foi aproximada pelo sangue. Ela aceitou o Deus de Israel. Sim, Deus chama, sempre chamou. Mas aqui na cruz, irmãos, olha o poder da cruz. Eu sempre digo, se você cortar a mensagem da cruz, você acabou com toda a mensagem bíblica. Você pode falar de família, pode falar de droga, pode falar dos problemas sociais do Brasil, de qualquer lugar. Você está falando outra mensagem. A mensagem central na Bíblia é redenção pelo sangue. Tirou isso, cortou o evangelho. Não tem mais evangelho. Você pode até falar da ressurreição. A ressurreição sem a cruz não existe. Você vai inventar uma alegria. Você vai inventar uma certeza de salvação. Não tem. Ele aproximou pelo sangue dele. Tá? Não foi por política. Não. O mundo tem seu sistema de política, irmãos. O mundo tem. Eles fazem futebol mundial, eles fazem organizações, eles fazem Olimpíadas, eles fazem de tudo para aproximar, mas não conseguem. O mundo é hostil a Deus. O único poder que houve para aproximar os homens de Deus, Israel e judeus, ou gentios, digo, foram aproximados com sangue. Está vendo? Agora, vamos a uma descrição desse que aproximou. Veja como, irmãos, nossa luta é em vão se nós tirarmos o foco de Cristo. Tudo Satanás faz, inclusive nós temos lá em casa estudado Judas, uma carta com 25 ou 26 versículos, pequenina, mas ali trata de quê? Trata do que os falsos mestres fazem. Eles querem destruir a glória de Cristo. Não conseguem. Mas estão tentando fazer hoje. Banalizar Cristo. Banalizar. Foi assim no Velho Testamento. Tira a glória de Cristo. Tira. Mas Ele é Deus. Os irmãos querem um pouquinho disso? Vamos lá. Primeiro nós vamos voltar ao versículo 13. Mas agora, o versículo 12 é melhor, irmãos. Naquele tempo, qual tempo? No tempo do Velho Testamento. Eu sempre estou puxando os irmãos. Vamos ilustrar aqui. Aqui é o Novo Testamento, aqui é o Velho Testamento. Aqui Deus já uniu os povos, tá? Pelo sangue. Aqui é só Israel. Naquele tempo, estáveis. Agora eu estou puxando os gentios daqui para cá. Está vendo? Eu estou no Velho Testamento. Quando eu trato da salvação para todos, eu volto para cá, porque aqui já passou a cruz. Está vendo? Vamos colocar a cruz aqui no meio. Aqui está o Novo Testamento, aqui está o Velho Testamento. Naquele tempo, qual era a situação de um brasileiro? Qual era a situação dos americanos? Qual era? O problema é que não estava no meio do povo judeu? Não. Não. Qual era o problema? Olha o versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Veja bem, irmãos.
Basta essa expressão, sem Cristo. Essas duas palavrinhas, para vocês entenderem quem é o Deus de Israel. Para vocês entenderem. Que era o Deus que andou com Moisés, que tirou o povo da terra prometida? Quem era aquele Deus que guiou o povo pelo deserto? Guiou até chegar em Canaã. Foi o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de Josias, de Ezequias, o Deus dos profetas. Quem era ele? Cristo. Olha, irmãos, coisa mais simples. Vocês querem ver detonar o ensino dos russelitas, das chamadas testemunhas de Jeová? Está aqui, ó, nessas duas palavrinhas. Naquele tempo estáveis, sem Cristo. Jesus não foi criado e apareceu depois lá em Israel andando, não. Ele é o mesmo Deus que falou com Abraão. Lembra que ele falou? Abraão me viu. Em João, capítulo, se não me engano, capítulo 10, ou capítulo 8. Abraão me viu, conversou comigo. Quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está falando de Deus que conversou com Moisés, sem Cristo. Está vendo? Agora veja, irmãos, a noção que a Bíblia dá da glória de Cristo. Já imaginou viver sem ele? Você pode ser de Israel. Tinha milhares de judeus. Milhares morreram e foram para o inferno. Sabe qual a razão? Eles eram sem Cristo. Sem Cristo. Milhares de judeus morreram no pecado. Por quê? A glória de Israel era Cristo. Ele não tinha nascido ainda, mas ele aparece. Várias vezes você vê a glória de Cristo. Ele, das três pessoas da divindade, ele é o Deus que aparece. Ele é o próprio Jeová. E os testemunhos de Jeová nem sabem disso. Eles blasfemam de Cristo. Tá? Então, sem Cristo. Então, os irmãos, olha a mão dele em Israel e outra mão direita. Aqui a mão esquerda e aqui a mão direita. Sabe o que ele fez na cruz? Esse Senhor, ele pegou as duas mãos, lembra? E puxou o Brasil, Rússia, Europa toda e Ásia inteira. Ele puxou com seu braço e puxou os judeus cá e aproximou os dois. Tá vendo? Não tem mais diferença. E agora, irmãos, querem ver como isso é maravilhoso? Lembra, eu prefiro devagar aqui para os irmãos entenderem. Eu não quero correr no assunto. Mas se os irmãos abrirem João, o livro de João, mostrando esta combinação dos dois braços de Cristo. Quando vocês abrem João, eu espero que vocês já tenham lido 21 capítulos. Veja, ele diz sempre, em verdade vos digo. Sabe o que é isso? Em Mateus, Marcos e Lucas, ele fala só uma vez, em verdade vos digo. Em João ele fala, em verdade. É porque ele está unindo o Deus de Israel com o Deus dos povos. Olha que força. E queridos, ele fez isso simplesmente pagando. A morte dele trouxe salvação ao mundo. Por isso que a Bíblia diz, porque coisa que você não vê em Mateus, Marcos e Lucas, você não vê. Vê em João, Deus amou o mundo. Está vendo? Gentil e judeu. Essa é a glória, irmãos. Deus mostra o Cordeiro. Olha em João também, capítulo 1, versículo 29.
quando João pega os seus discípulos. Olha que humildade. Nós normalmente queremos as pessoas em torno de nós. Eu sou João, eu sou pregador, eu sou profeta. Mas quando ele viu Jesus se apontando de lá, ele chamou os seus discípulos. Olha aquele homem que vem lá. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Israel. Não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De novo nós temos a expressão mundo para mostrar o que ele fez na cruz. Ele puxou gentios e judeus. Significa então, queridos irmãos, que agora volte aqui para... Eu estou tentando ilustrar aqui no púlpito. Aqui está o Velho Testamento, aqui está a cruz e aqui está o Novo Testamento. O que é que ele fez? Ele pegou, puxou gentios e judeus. E agora o que é que ele tem? Ele agora fala com os judeus? Não. Olha as cartas, olha o livro de Atos, olha todo o Novo Testamento. Deus está falando com gregos, com brasileiros, com espanhóis, tá? Agora é a igreja, não é mais Israel, é a igreja de Deus. E ele intitula a igreja de noiva dele. Então, os irmãos perceberam que autoridade o nosso Senhor tem para fazer isto? Está vendo? Por quê? Ele me pegou. Com esse puxado na cruz, ele chamou Davi, chamou todos. Então, queridos irmãos, coletivamente, nós vemos isso aqui no capítulo 2. Vamos agora conhecê-lo. Eu falei para os irmãos que ele é Cristo. Cristo. O Deus do Velho Testamento é Cristo. Tá? Agora, a Bíblia não para aí. Veja o versículo 13. Mas agora em Cristo. Eu sempre, irmãos, procuro mostrar para os irmãos que Paulo liga aqui aquela expressão que desde o começo ele explica. Em Cristo. Coisa que você não vê no Velho Testamento. Aparece com imagem clara. Em Cristo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue dele. Nota, aqui ele é chamado de Cristo, tá vendo? No Novo Testamento ele é chamado Cristo Jesus, porque ele é Deus homem. No Velho Testamento você vê Cristo, no Novo Testamento você vê Cristo Jesus. Tá vendo aqui? Aqui você vê Deus, o Messias. Aqui você vê ele homem. Por isso que Paulo fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Tá bom? E agora? O que nós vamos aprender dele? Vamos para o versículo 14. Por quê? Porque ele é a nossa paz. Eu vou dar continuidade aqui. Os irmãos já perceberam que a palavra central de hoje é paz? Quanto mais o mundo está mergulhado em pecado, mais paz o mundo quer. O mundo de hoje se concentra numa paz. A paz do Senhor, paz, paz, graça e paz. Está todo mundo falando isto. Você não pode falar de paz sem entender o que é paz. O texto aqui está falando daquela paz que Deus uniu Israel e o povo gentil. Perceberam aqui? Essa é a paz. Lá no Velho Testamento ele é chamado príncipe da paz. Então ele saúda os povos na cruz, paz. Vendo? Não tenho mais. Não vou chamar os gentios de cães, não.
nem os judeus. Em Adão é pior ainda. Você gostaria de ser chamado de cão, mas Deus em Adão nos chama de vermes, a não ser que você seja salvo. Tá? Agora, queridos irmãos, veja bem, Ele é a nossa paz. Veja, por quê? Ele de ambos fez um. Tá vendo? Ele pegou isso aqui, eu não gosto dos gentios. E pegou essa parte de cá, eu não gosto dos judeus. Nossa religião é diferente. Aqui nós somos diferentes, nós somos melhores. Ele pegou e fez paz. Mas não fez com todo mundo. Que, irmãos, nós não podemos, vamos dizer assim, tirar a doutrina da eleição, jogar fora. Quando Deus está falando aqui, é que Ele harmonizou a paz dele com pecadores no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Irlanda, na Europa toda, na Ásia. Todos os pecadores por quem ele morreu, ele harmonizou com os pecadores por quem ele morreu em Israel. Está vendo? Aqui ele tinha um aprisco, ele disse, eu sou o pastor de Israel. Aqui não, ele pegou e falou, peguei os judeus, tirei lá daquele aprisco, fiz esse aprisco, peguei judeus e gentios, formando um só rebanho. Vendo? Então Deus não está falando com pessoas que Ele não vai salvar. Vamos para o capítulo 10 de João. Vocês não precisam abrir lá, porque eu lembro muito bem que Jesus ali está comunicando com aqueles orgulhosos judeus. Os judeus podiam dizer, nós somos de Abraão. Nós iremos para o paraíso morar com nosso pai Abraão. Jesus falou, vocês não são. No capítulo 8 ele diz, vós sois do diabo. Vocês não têm nada a ver comigo. E vocês não têm nada a ver com Abraão. Abraão cria em mim. Ele falou. Abraão creu em mim. Então vocês não têm nada a ver com a fé de Abraão. Vocês podem ser filhos naturais. Então eu Davi, fui filho de Dona Rosa, uma mulher crente. Mas porque ela era crente, não significava que eu era. Tá? Filiação na Bíblia é pela fé, não pelo sangue. Tá vendo? Então, queridos irmãos, o que é que Jesus disse para aqueles judeus? Vocês não creem em mim, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Tá vendo? Eu tenho um rebanho e há um só pastor. É um rebanho só. Feito por quem? Vocês pegam judeus crentes aqui, judeus crentes e gentios, coloca todos dentro do aprisco. Todos são há uma unidade. E ele fala isso em João capítulo 17. Há uma unidade. Olha o que ele fez conosco. Ele nos uniu com o povo crente judeu. Então, quando você chegar lá no céu, querido irmão, você vai ver a quantia incrível de crentes, todos iguais a Cristo, todos com corpos glorificados, todos brilhando a glória de Cristo nos corpos de glória. É assim. Então, queridos irmãos, Ele é a nossa paz. Outro detalhe aqui, não tente harmonizar isso com o mundo. Cristo não tem nada a ver com os povos pagãos aqui no Brasil. O Brasil é sofisticadamente um país de imoralidade, de sexo, de ladrões, de malfeitores, de mentirosos. O Senhor tem os salvos dele aqui. Para eles, ele estende a paz. Outro detalhe, queridos irmãos, ele estende a paz dele para pecadores arrependidos. Você vê Isaías 2 vezes, ele diz o quê? Para o ímpio, para o perverso, não há paz.
Vendo? Não há. Mas quando encontra um pecador arrependido, ele estende a bandeira da paz. Ele vai dizer: eu te amei. Eu vim ao mundo por você. Eu vou te salvar agora. Eu que estou te chamando. Você é meu. Olha o que ele fez em Israel. Os judeus não gostavam de judeus. Eles odiavam Zaqueu porque Zaqueu, sendo judeu, não podia participar da religião judaica porque ele era cobrador de impostos para Roma. Jesus foi na casa dele. Ele amou perdidos. Olha aquela mulher adúltera em Lucas capítulo 7, se eu não me engano. Jesus entrou na casa de Simão e entrou aquela mulher, foi aos pés dele chorando. Ela queria ser salva. Ela queria paz com ele. Vai em paz, a tua fé te salvou. Olha o ladrão na cruz, era um judeu? Era. Mas ele estendeu a paz, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A paz sempre foi direcionada a pecadores. O evangelho chama perdidos. Deus não tem a paz dele para um homem que soberbo, que quer viver no pecado. Os irmãos perceberam então o versículo 14? Isso aqui é um fator social. Veja: e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, coisa que ninguém pôde fazer. Ninguém. Homens tentaram reparar a inimizade, só deram mal. Lembra do rei Josafá, que queria ser simpático com Acabe, só deu mal. Lembra de Salomão, ele tentou harmonizar com os povos, casando com mulheres gentílicas. Só deu mal. Ninguém pode fazer isso. Só tem um mediador. Só tem uma pessoa que serviu de ponte, que pegou o muro e derrubou. Então não foi Sansão com a força dele. Foi o Rei da Glória na cruz. Com a morte dele, ele derrubou o muro que separava. Ele acabou destruindo. Para fazer um povo só. Então, quando você chegar lá no céu, ó querido irmão, você vai ver crentes de todas as nações, todas as tribos. Aqui eu vejo vocês. Mas uma vez eu fui lá em Goiânia, eu conheci um irmão romeno. Ele fugiu de lá da Romênia para vir para o Brasil na época da perseguição comunista. Um crente em Cristo. O Senhor tem os seus espalhados pelo mundo inteiro. E nós vamos conhecê-los lá na glória. Agora eu não conheço. Ok. O que ele fez mais? Olha o versículo seguinte. Ele aboliu, versículo 15, na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Como foi que ele fez isso, irmãos? Lembra aquele: não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Quem conseguiu cumprir? Os irmãos lembram daquele judeu que apareceu para Jesus? Senhor, como eu posso herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: guardo desde a minha mocidade. Mas Jesus conhecia o coração dele. Sabia que ele era, quem ele era no coração. Então quando Jesus falou para ele: vai, pega toda a sua riqueza, dá aos pobres, depois vem e me siga, você terá um lugar lá no reino. Ele foi embora. Ele quebrou todos os mandamentos. Vejam, quem pôde cumprir os mandamentos? Cristo. Eles não vim quebrar, jogar a lei fora. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Ele cumpriu na sua carne. Foi lá, irmãos, que ele cumpriu. Ele foi visto sem pecado. E foi levado à cruz justo. O homem justo segundo a lei, o homem justo segundo os moldes de Deus,
ele é chamado o braço forte de Deus, ele é chamado em Isaías o meu servo, o justo. Ele foi à cruz, e lá na cruz, ele cumpriu os mandamentos, nele mesmo. E ele aboliu tudo aquilo. Tudo. Está vendo? Então aquela maldição que tinha na lei, acabou agora. Ele ocupou o lugar nosso. Eu que era maldito, ele se fez maldição em nosso lugar. Então, a Bíblia entra agora na Igreja Batista Maranata, ou em qualquer lugar onde tem os salvos dele. Diz graça e paz. Não tem mais maldição. Está vendo? Então, queridos irmãos, para que dos dois criasse em si mesmo, ou nele, um novo homem, fazendo a paz. Está vendo? Não há mais briga, não há mais confusão, não há mais um xingando, ô seu cão. Não há mais o orgulho judeu, e nem as maldades dos gentios, as perversidades deles. Há um Deus que pela cruz uniu, fez um novo homem em Cristo. E quem é ele? O novo homem em Cristo é chamado igreja, um povo só, uma família. E Jesus usa até outra linguagem. Os meus pequeninos. E agora, versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Olha que trabalho majestoso, feito coletivamente. Ele uniu os santos de Deus, reconciliando o povo. Que trabalho de reconciliação. Vemos isso em Romanos capítulo 5, que ele reconciliou. Cada pessoa que é salva é reconciliada com Deus, mediante Cristo, e formando um corpo só. Tá? No corpo não há divisão. Não há. Olha minhas mãos como uniram com a outra. Olha as unhas. Olha toda a função de um corpo. Então, cada crente participa de um corpo só, unido, formando uma família só, tendo Cristo como o cabeça. Ele fez isso por intermédio da cruz. Está vendo o versículo 16? Destruindo a inimizade. Agora eu vou chegar à parte final para terminar, irmãos. Versículo 17. Vamos lá. E vindo, o que ele fez? Ele evangelizou os judeus e evangelizou os gentios. Está vendo aqui? Ele evangelizou os que estavam longe e evangelizou os que estavam perto. Está vendo a voz de Cristo ecoando na cruz? Falando para quem? Para os gentios. Falando para os judeus. É a mensagem dele. E sabe de uma coisa? Quando ele chama pessoas para pregar, quando ele chamou Paulo, quando ele chamou Spurgeon, quando ele chamou outros homens, esses homens não eram realmente os pregadores. Era Jesus o pregador. A obra é do Espírito Santo. Ele chamando pecadores. Quem faz a obra de reconciliação é Deus. Nós pregamos o evangelho da paz. O mundo prega o evangelho da guerra. O evangelho de hoje é o evangelho da guerra. Porque se uniu ao pecado. E quem se une ao pecado está em guerra contra Deus. O evangelho que mistura o mundo na tentativa de colocar o mundo com Deus não é o evangelho bíblico. É diabólico esse evangelho. Saindo da cruz, tudo se perde, irmãos. Porque tira a glória, a imagem do Senhor Jesus Cristo, pendurado na cruz. O grande Cordeiro de Deus. É Ele que trata com o pecado. O evangelho de hoje não trata com o pecado. Ele harmoniza o pecado. Ele chega
e diz paz para todo mundo. É um evangelho de políticos. É um evangelho do ecumenismo, da associação de mentiras. O evangelho de Cristo é o evangelho da paz. Porque ele anuncia paz com Deus. E se o homem não estiver em paz com Deus, ele está em guerra contra Deus. Se as armas do homem não forem tiradas do coração dele, ele vai manifestar isso na casa dele, numa igreja onde ele estiver. Com a boca ele vai dizer que está adorando, mas com a outra parte da boca ele estará ofendendo a Deus com seu viver e com sua voz. O evangelho da paz, ele liga o homem a Deus e faz um novo coração. Paz aos que estão longe e paz aos que estão perto. Como ele faz isto? Veja agora como Deus é glorificado. No versículo de 18. Por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Nota a harmonia agora. Pai, Filho e Espírito. Por ele na cruz, nós temos acesso ao Pai pelo Espírito. Está vendo que combinação? Como a mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus triuno. O Filho veio, foi até a cruz, para trazer povos para Deus o Pai, por intermédio do Espírito. Que harmonia! Que linguagem una na Bíblia. Olha Apocalipse 5. Os remidos nos céus. Fazendo o quê? Cantando, dando glória ao Cordeiro, porque ele com sangue comprou pecadores de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, para Deus. E então agora, eu vou terminar aqui, irmãos. O que é que Paulo fala? Ele agora está preparando, está vendo? Ele vai entrar no capítulo 3. Ele vai tratar sobre essa unidade. Até o final de Efésios. E olha o que ele diz. Agora, versículo 19. Não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Está vendo? Lá em Israel deve ter judeu crente. E eles estão falando, Pai, orando em nome de Jesus. Aqui no Brasil, aos gentios, entrando numa igreja, Pai, em nome do teu filho. Quem está fazendo isso? O Senhor, o Deus triuno. Veja, vocês são da mesma família. Nós temos um só pai. Os ímpios não. O pai deles é o diabo. Nós temos um pai com quem nós conversamos sempre. Vamos lá. E agora, qual o fundamento nosso? O versículo 20. Edificados sobre o fundamento de quem? Eu gosto só do Novo Testamento. Espera um pouquinho. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento, e dos profetas, o Velho Testamento. Nós pegamos a Bíblia e unimos. Não há um Deus do Novo Testamento que eu gosto. Não há os livros do Novo Testamento que eu gosto. Eu gosto da Bíblia. Apóstolos e profetas. Está vendo agora? Veja, irmãos, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o quê? Agora eu olho para a igreja. A igreja é como um templo aqui. E tem uma pedra, a pedra angular, o fundamento, essa rocha que é Cristo. E então, e o crescimento da igreja? No qual o versículo 21, todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não tem mais o templo em Jerusalém. Deus fez questão de destruir, tá? Para agora dizer que a igreja está aqui, um grupo pequeno. Hoje, enquanto nós cantávamos os hinos, eu pude ouvir a voz dos irmãos. Um santuário só.
onde adoramos a Deus em espírito. E quando lota, não tem problema. 500, 1000 pessoas, um corpo só, adorando a Deus em espírito. E olha Apocalipse, capítulo 5. Remidos do mundo inteiro, num só coro, cantando e glorificando o Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, por meio do Espírito. Cada salvo que entra está fazendo parte da construção. Um dia a construção vai acabar, né? Um dia a construção vai acabar, o templo vai ficar completo. E o Senhor virá para buscar sua igreja. É esse o ensino que terminamos agora. Olha como Paulo termina. Ele não termina aleatoriamente. Ele termina aqui pondo o alicerce certo para construir uma casa em termos práticos, como nós vamos ver a seguir o capítulo 3 em diante. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.